Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, trazendo a vocês nesta aula uma parte prática sobre o que falamos na aula anterior, relacionada a Firewall do Windows. Então, antes de mais nada, vamos acessar o painel em relação ao Firewall. Como eu já mencionei na aula anterior, nós temos algumas formas de acessar o painel. Eu vou optar em selecionar o botão direito, exibir painel de segurança, aguardar com que abra. Abriu na outra tela, deixa eu arrastar para a tela principal. E aí vamos clicar aqui no terceiro menu ao lado esquerdo, Firewall e proteção de rede, beleza? Bom, o que nós iremos fazer aqui é, de certa forma, algumas configurações relacionadas a regras. Como eu prometi na aula anterior, nós vamos aprender a fazer determinadas configurações, determinadas restrições. E eu quero mostrar a vocês quais são as formas, quais são as possibilidades e o que é possível de acrescentar como regras, tá bom? Então, clicando em Firewall e proteção de rede, o nosso centro da tela mais uma vez vai mostrar, vai exibir as informações pertencentes ao Firewall. Nós vamos aqui em configuração avançada, seria a segunda de baixo para cima, e ele vai perguntar se nós desejamos executar e nós vamos clicar em sim, beleza? Ele vai abrir aqui uma outra janela para nós. E esta janela é a janela que nós vamos utilizar para criar as regras, tá? Então, antes de tudo, quais são as regras que nós podemos estar trabalhando, que nós podemos estar criando aqui? Primeiro de tudo é que nós conseguimos criar tanto regra de entrada quanto regra de saída, beleza? E isso daqui é bastante importante entender as diferenças para na hora da criação das regras saber exatamente onde colocar as configurações devidas, tá? Então, quando eu falo regra de entrada, eu estou dizendo, de certa forma, informações que estão vindo de fora da minha rede estão adentrando a minha máquina, beleza? Informações de sites, servidores que estão fora do meu domínio de rede estão entrando. Agora, informações de saída é quando eu quero ir para fora da minha rede. Ou seja, estou dentro da minha rede local, eu quero ir para fora da minha rede, eu vou colocar regras de saída, tá? Diferença é entre esses. Existem regras que vocês vão acrescentar só como entrada, existem regras que vocês vão acrescentar só como saída, e existem regras que é variável, você pode tanto inserir quanto em entrada quanto em saída, porém depende do contexto, tá bom? E aí, quais são as regras que nós podemos estar acrescentando, independente de entrada ou saída? Ou seja, quais são os bloqueios, quais são as restrições que nós conseguimos fazer dentro do firewall do Windows? A primeira delas se chama bloqueio de acesso e aplicativos específicos, tá? Então, este daqui, esta primeira opção, ela pode ser o bloqueio de um determinado jogo, ela pode ser o bloqueio de um determinado executável, ela pode ser o bloqueio de um determinado sistema que precisa de uma execução, tá bom? Então, aqui nós temos essa possibilidade de configuração de bloqueio quando muitas vezes nós queremos fazer algo interno na nossa rede doméstica e restringir acesso de jogos ou alguma coisa nesse sentido quando os nossos filhos vão estudar, por exemplo, para não tirar a atenção e o foco nem a objetividade deles, né? Então, quando eles sabem que já está bloqueado, eles nem tentam, mas se eles tentarem, vão ver que está bloqueado, beleza? Para fazer essa configuração em relação a aplicativo, independente se seja jogos ou algo executável, nós vamos vir em regra de saída, beleza? E na regra de saída, ao lado direito, nós vamos clicar em nova regra. Quando nós colocarmos nova regra, ele vai abrir aqui esta outra janela, beleza? Onde nós podemos colocar aqui algumas opcionais. E para este caso em específico, nós sempre vamos fazer aqui a opção de programa, né? Como é um executável, é denominado como programa, então
nós escolhemos esta primeira opção chamada programa. Feito isso, nós avançamos e aqui nós temos duas possibilidades. Ou nós podemos fazer o bloqueio de todos os programas, ou seja, de tudo que é executável, tá bom? E aí, sem restrição, ele vai fazer um generalismo e vai bloquear literalmente tudo. Ou nós podemos vir aqui em caminho do programa e quando clicarmos vai ter as pastas no qual nós vamos fazer as navegações e aqui nós podemos escolher especificamente o que nós queremos bloquear, beleza? Eu em particular não vou bloquear nada, mas para vocês terem um entendimento. E aí após vocês escolherem, vocês vão avançando nas etapas até elas serem concluídas e a regra ela vai ser criada, tá bom? Beleza, dando continuidade, aqui nós falamos da nossa primeira regra. Segunda regra seria permissão de acesso apenas para determinados programas. Ou seja, nós bloquearíamos tudo, com exceção de um ou outro. Seria o inverso do que nós fizemos agora, né? O que nós fizemos agora é o quê? Permitir tudo e bloquear um ou outro. Aqui seria o contrário. Bloquear tudo e permitir um ou outro, tá? Isso também seria feito em regra de saída, também seria feito em programa. Então, nós vamos em nova regra mais uma vez. Também seria programa. Beleza? Aqui neste caso, nós escolheríamos o programa, porém, o programa que deverá ter acesso, ao invés de o programa que deverá ser bloqueado. Beleza? Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou escolher talvez o Google. Beleza? E aí, quando nós vamos avançando, esta opção aqui ó, é a que nós fazemos com que ou o aplicativo ele seja permitido e todos os demais bloqueados, ou o inverso, ele em específico bloqueado e todos os demais permitidos. Tá? Então, tudo vai se decorrer a esta tela. Ó. Permitir a conexão só se for segura, ou bloquear. Beleza? Então, se eu coloco permitir a conexão aqui, ele vai manter e vai bloquear os demais. Se eu coloco em bloquear, ele vai bloquear e permitir os demais. E aí existem os domínios, né? No qual eu falo se eu quero fazer o bloqueio em um domínio particular, público ou em geral, né? Então, geralmente a gente sempre põe geral. E aí aqui é o nome da nossa regra para que nós possamos identificar depois. Isso é bem importante, por quê? Porque se nós fizermos uma regra hoje, daqui, sei lá, 3 meses, 6 meses, nós quisermos fazer a mudança, dificilmente se não houver um nome e uma descrição objetiva, nós vamos conseguir lembrar do que se trata. E aí, basicamente, nós vamos precisar excluir e criar do zero. E geralmente não é o que a gente quer, porque isso é retrabalho, tá? Então, o ideal é sempre você colocar um nome, mesmo que seja um nome grande, um nome bem objetivo, mencionando realmente do que se trata, tá? Então, aqui no caso, se fosse um bloqueio, né? Bloqueio de aplicativo XPTO. E a descrição específica dele, tá bom? Que aí lá na frente, se você precisar fazer alguma mudança, você vai conseguir fazer a identificação com mais facilidade. Beleza? Bom, dando continuidade, nós também temos a possibilidade de bloqueio de portas, tá? Então, ao invés de nós bloquearmos aplicativos, nós conseguimos bloquear determinados endereços, né? Determinadas portas, na verdade, de forma mais objetiva. Para fazer também o bloqueio das portas aqui, em específico, pode ser tanto regra de entrada quanto regra de saída, tá? Então, como nós já estamos em regra de saída, vamos clicar aqui em nova regra, beleza? E aqui nós vamos fazer a opção de porta. Tá vendo que existe aqui, ó, porta? Ao invés de programa, selecionamos porta. Nós avançamos. E aí ele vai perguntar qual é o tipo de regra que nós queremos fazer a aplicação. Se é a regra que se aplicar em TCP/IP ou UDP. Geralmente é TCP/IP, então nós mantemos a primeira marcada, tá bom? E aqui nós
colocamos especificamente as portas que nós queremos bloquear, né? Então, porta 80, porta 443, enfim, depende da porta que você quer fazer o bloqueio ali em questão. Bom, geralmente o que usa a porta? Por exemplo, para você acessar um servidor, o servidor geralmente usa a porta. Caso você queira fazer o bloqueio para que a pessoa que está usando aquela máquina ela não consiga acessar o servidor X, só o servidor Y. Você bloqueia o acesso do servidor X, mantém o acesso do servidor Y liberado para ela poder fazer o que ela precisa. Pensando num contexto de trabalho aqui, para acessar os servidores para fazer configurações. Aí existe o servidor em produção, que é o que realmente é utilizado pelos clientes. Existe o servidor em desenvolvimento, que é os desenvolvedores que usam. E existe o servidor em QAS, né, que é o de qualidade de software, que é o servidor de testes. E aí você fala que essa pessoa só pode acessar o de QAS. Então você bloqueia, por exemplo, as portas para acesso a servidores de produção e também de desenvolvimento. Beleza? Cancelando aqui para nós vermos outro, tá bom? Nós temos também a permissão de acesso apenas a redes domésticas. Aqui seria uma regra de entrada, tá bom? Porque eu estou falando sobre permissões de acesso a redes, tá? Aqui também nós escolheríamos a porta, beleza? E as partes de conexão aqui, ó, nós colocaríamos o que é específico, tá? O que mudaria para cá, ele não vai deixar porque ele precisa que eu coloque pelo menos uma porta aqui, ó. E permissão de conexão. E aqui, ó, na parte quando a regra se aplicaria, era onde eu faria com que a permissão ela fosse apenas de privado e eu desmarcaria o domínio e o público. Por quê? Eu vou fazer a restrição apenas do particular, apenas da rede doméstica, tá? Você deixa o público, já não é mais doméstica, né? Doméstica geralmente é sempre a particular, beleza? Cancelando aqui também. Nós temos aqui um dos principais, que é bloqueio por IPs. Eu acredito que dentro do firewalls aqui é o mais utilizado em si, né? Porque aqui você consegue fazer bloqueio por site, bloqueio por aplicativo, bloqueio por endereços, tudo que é relacionado a IP, beleza? E aí, para fazer o bloqueio do IP também, isso é variável entre regra de entrada ou saída. Lembrando daquele contexto que eu mencionei no início, né? Se você quer fazer algo que vem de fora para dentro ou algo que está de dentro para ir para fora, beleza? E aqui você vai em personalizado. Vamos aqui na regra de entrada mesmo, nova regra. E aqui nós temos a última opção chamada personalizado. Ó. Quando nós marcamos personalizado, todos os menus ao lado esquerdo eles são habilitados. Ó. Vou voltar para programa. Ó, nós só temos o programa habilitado. Quando nós vamos para personalizado, ele habilita bastante. Beleza? Quando nós clicamos em opção personalizado e habilita essas opções ao lado esquerdo, nós vamos ter aqui uma regra que se aplica a todas as conexões, tá? Então, existe aqui, ó, caminhos de programa, existe todos os programas e existe o personalizado, beleza? Quando eu coloco em personalizado, olha só, a regra se aplica da seguinte forma: a todos os programas de serviço, somente a serviços, somente a este serviço em específico ou a serviços com este nome curto, né? Então você pode colocar aqui google.com, google.exe, enfim, é variável. Como eu disse, é personalizado, tá? Mas, dando continuidade, quando nós clicamos aqui na opção de personalizado e nós avançamos, nós geralmente colocamos uma regra que se aplica a todas as conexões, beleza? E aqui ele vai mostrar na outra tela, né, num avanço adiante, quais são os opcionais que nós temos. Então, tipo de protocolo, qualquer protocolo, depende. Pode ser protocolo personalizado, TCP/IP, UDP, IPv6, IPv4 e por aí vai. Beleza? E isso daqui é importante de nós colocarmos em específico, por quê?
Porque aqui nós vamos conseguir dar menção, porque a partir do que nós escolhemos acima, ele habilita embaixo, beleza? Até que nós consigamos colocar aqui, ó, portas específicas, tá? E aí nós conseguimos colocar aqui um e também conseguimos colocar vários. E aí nós vamos avançando até fazer a conclusão de etapas, beleza? Também temos a criação de exceções para serviços essenciais. Então, o que seria isso? Seria, por exemplo, a permissão de tráfego de rede para serviços essenciais. Então, geralmente serviços essenciais trabalham com DHCP, DNS e tal. Então, um exemplo, compartilhamento de impressora, compartilhamento de arquivos. Então, eu estou dentro de uma rede, eu quero colocar uma pasta pública para fazer compartilhamento de arquivos ou propriamente da pasta. Então, entra nessa parte de exceções de serviços essenciais, tá? Isso seria uma regra de entrada, beleza? E essa regra de entrada, ela seria com base no que nós devemos permitir. Então, aqui nós colocaríamos, por exemplo, porta 53 para DNS. Seria um exemplo, tá? Então, seria uma outra coisa que seria bastante importante nos quesitos profissionais, beleza? Então, aqui, na verdade, se nós formos parar para pensar, existe várias formas de criarem as regras, independente se são de entrada ou saída, depende do contexto e da necessidade. Eu posso usar o firewall do Windows tanto em quesito pessoal quanto em quesito profissional. Todos eles sempre vai ser para fazer restrições. Ou eu faço restrição de acesso, ou eu faço restrição de aplicativo, ou eu faço restrição de portas, enfim, tudo é determinado bloqueio para que determinadas pessoas em específicas ou determinados equipamentos específicos, se nós formos pensar nos computadores desses profissionais, a não acessarem determinados locais que não são condizentes a eles, não são das responsabilidades deles, ou talvez não é cabível aos perfis deles, né? Às vezes um estagiário quer mexer num ambiente de produção, jamais vai poder. Então você vai bloquear para evitar dar dor de cabeça e ele fazer uma besteira futuramente. Então são vários exemplos aqui que eu posso estar dando a vocês, mas para não estender tanta aula eu vou me manter por aqui. E o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês testassem na casa de vocês. Criem regras básicas de início, vão fazendo os testes, pega coisas que geralmente vocês quase não utilizam, coisas que talvez se der problema é fácil de vocês resolverem, e à medida em que vocês forem se aperfeiçoando com começos de regras básicas e simples, vocês vão se aprofundando e se adentrando a regras um pouco mais complexas, tá? Então começa fazendo aqui, ó, o primeiro, bloqueio de aplicativos, bloqueio de jogos, de executáveis. Pega ali o Google, pega ali o Microsoft Edge, por exemplo, bloqueia eles. Tenta ver ali qual a diferença do que acontece quando você faz um bloqueio por entrada, depois você exclui essa regra, faz uma regra do mesmo aplicativo, do mesmo programa, só que regra de saída, vê o que acontece, o que muda de um para o outro. Comece a ser analista, a ser observador e ver os pontos, enxergar determinadas visões, ângulos diferentes. Isso vai ajudar bastante vocês, beleza? Eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.